vida morta e escravo do prazer. Entre parênteses, socorro, Caio. Tirei as crianças da sala. Ô, Caio, eu tenho 27 anos. Eu sou solteiro. E moro com a minha família. Minha mãe é viúva, tá? Eu cresci numa família mineira, não muito religiosa. Apenas católicos não praticantes. Ô, Caio, eu cresci meio fragilizado e por volta de uns 10 anos eu comecei a notar umas crises existenciais em mim e uma certa anedonia, indiferença, sobretudo... Com que idade? 10. Uma certa anedonia. Isso. Indiferença sobre tudo, mas ainda tive vontade de viver. Por volta dos 13 anos, essas crises existenciais se tornaram ataques de pânico terríveis e vinham misturados com uma fase depressiva. Nessa fase ruim eu sofri um abuso emocional e físico por um parente. Eu tinha muito medo do meu pai e ninguém soube de nada. Hoje, com tudo isso resolvido, eu me tornei um ser viciado em praticar sexo oral em homens. Vontade de dar para caras mais velhos que eu, bem mais velhos. Vontade de ver jovens entre 15 e 18 anos transando. Qual é a idade do abuso dele que ele está descrevendo? O 15 e 18 é. Como sequela? Foi o que foi feito a ele, foi o que ele reprimiu e se tornou pelo refluxo da repressão. Você empurra aquela mola, Calcou. Ela volta, uma força enorme. Por esse refluxo, ela se manifestou assim. Ele foi obrigado a fazer sexo oral num parente bem mais velho. Aí tá voltando aí. Tudo que ele sente, ele se culpa de ter feito isso, ele se culpa achando também que havia uma coisa nele que seduziu o pobre do parente, que fez isso nele. Sim. Como todo bom abusado que se culpa, ele também se culpa. Uma leitura inevitável. A outra coisa que acontece é que ele faz sexo oral para se punir de ter provocado isso em alguém e ter sido ferido por essa pessoa assim. Então faz em mim, que foi como o parente dele fez, o tio mais velho, seja lá o que for, fez nele. Ele se pune fazendo isso até hoje. Então desenvolveu um prazer mórbido. O mesmo prazer de fazer o sexo oral é equivalente ao modo do seu distrato pessoal, da maneira como ele se indigna, ele se torna indigno para si mesmo por aquele ato. Então ele chama de meu prazer e de minha miséria, como acontece com muita gente nessa mesma situação. E querer ver pessoas naquela idade que ele estava, quando aconteceu com ele, também repetirem a mesma cena, é querer assistir o seu filme projetado na existência do outro, o que carrega também um monte de outros tópicos psicologicamente enfermiços dentro dele. É a maneira dele expressar o seu tesão adoecido, que é carregado também de uma espécie de vingança erótica presente nele. Enfim, tem uma quantidade grande de nuances presentes no processo, mais do que ele imagina. E aí? Pois então, Caio, aí eu tenho vontade de ver jovens entre 15 e 18 anos transando, tanto faz se for homem ou mulher. Eu não consigo desenvolver afeto, nem me atrair por ninguém, se não for pela aparência ou pela paixão sexual, Caio. Minhas alegrias em viver estão muito limitadas ao hedonismo, sexo e à pornografia, que eu tinha esquecido e me livrado, mas ela voltou a ser foco da minha curiosidade e algo ocasional. Só um parêntese. Vai. Não existe a menor possibilidade da pessoa se entregar à promiscuidade nesse nível de variedade, de indiferença,
descrito por você e conseguir que no coração exista qualquer espaço para afetividade, afetividade focada num objeto, numa pessoa, em alguém. Não existe. São antagônicos entre si. A afetividade é profundamente espiritual e a promiscuidade é absolutamente carnal e animal. Então, tem gente que pensa que o afetuar-se habita o mundo da eroticidade. Não necessariamente. A eroticidade pode fazer parte do afetuamento humano quando esse afetuar-se é um afetuar-se que evoca a eroticidade numa relação compatível. Do contrário, o afetuar-se é sempre de natureza profundamente espiritual. Diferentemente do desejo carnal, da paixão carnal, da vontade de ver, de pegar, de meter, de ser metido, de sentir, de rasgar, que tem muito a ver com poder. Tem a ver com poder de dizer eu dou, eu aguento, me come, me lacera, eu vou te arrebentar, é poder. É possuir, é fazer a fila dos desejos acontecer na nossa cara. Tudo isso tem a ver com poder, com posse. Não tem a ver com amor, nem com afeto. Ao contrário, eles são antagônicos entre si. Se você conseguisse amar, você pararia a promiscuidade instantaneamente. Você não consegue parar a promiscuidade porque você não ama. O amor não se promiscui. Quando você vira uma pessoa se promiscuindo, é porque essa pessoa não consegue amar. Porque uma pessoa que ame não consegue se promiscuir. Guarde isso como um princípio para o resto da sua vida. Você vai entender a si mesmo e vai entender muita coisa. Pode prosseguir. Pois então, Caio, às vezes até rola a vontade de ter uma namorada, estabilizar e ter uma vidinha comum. Mas o que sinto em mim é que as parafilias vêm surgindo de forma estranha e crescente. Ele conhece as palavras, né? Sim, ele está estudando psicologia. Ele está usando o próprio anedonia, parafilia. Ele conhece. Enfim. Vem surgindo de forma estranha e crescente. Por favor, Caio, olhe para minha alma encontrar paz e salvação. As lutas são grandes e eu quero realmente uma solução. Deus me ajude a encontrar equilíbrio para uma vida sem culpa. Não, isso não será possível. A gente, para começar a viver uma vida sem culpa, a gente precisa parar de pecar, não é? Contra si mesmo. A gente precisa ouvir Jesus dizer: vá e não peques mais, ou vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a questão não é parar de sentir culpa. A questão é parar de culpar, porque eu posso deixar de ter sentimento de culpa e continuar me arrebentando todo, sem nenhum sentimento. Eu posso me dessensibilizar em relação à culpa. Posso me cauterizar. Posso me tornar uma massa. Posso virar uma pasta sem forma, sem nenhuma densidade de caráter. Posso me tornar um ente amorfo. Posso perder todo o enervamento psíquico ético do meu ser. Posso mortificar meu caráter para sempre. Posso dessentir. Posso. Mas nem por causa disso eu não estou me fazendo mal. O simples fato disto acontecer, dessa dessensibilização me alcançar, já é o pior mal que eu poderia ter me feito. E daí em diante eu vivo a vida de alguém que tem lepra, hanseníase, em alto grau. Você vai andando, deixa o dedo e não sente, deixa o pé e não sente, leva um soco no meio do nariz, o nariz cai e a pessoa não percebe.
arrancam a tua unha e você não nota. Você é tão violento contra você mesmo, mas porque perdeu a capacidade de se sentir, você é capaz de... Como eu já vi gente que na ação grotesca e insensível destruiu o próprio olho, porque não sente. Então a questão não é deixar de sentir, sentir me salva. Culpa me faz bem. A culpa real é como uma bússola me dizendo que eu estou caindo no abismo. É uma salvação, a culpa real. A culpa só não é boa quando ela é uma culpa mentirosa, uma culpa falsa. É uma culpa produzida, é culpa neurótica, é culpa criada pelas regimentações, pelas construções moralistas dos homens, mas que não tem nenhum sentido quando comparado com o que Deus chama de vida para o ser humano. Essa culpa é ruim, porque é neurótica, mas a boa culpa nos salva. É aquela culpa que diz: eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. É boa. Me segura, me acorda, me sensibiliza, me humaniza, me quebranta. De modo que não peça a Deus para lhe tirar a culpa, peça a Deus para lhe perdoar os pecados e peça a força para andar de maneira perdoada sobre os pecados nos quais antes você sucumbia. Peça a Deus a graça de abominar o que mata você, de dizer não àquilo que você gosta por vício, mas destrói seu caráter, sua mente, sua experiência de real felicidade espiritual possível. O que você precisa, meu filho, é amar. Se a gente se dedicar aqui à história dos seus traumas, nós vamos ficar no psicologuês para sempre, sem solução nenhuma. O teu problema não é falta de terminologia psicológica para entender esses seus processinhos. O seu problema foi não ter querido encarar que o que começou como um abuso praticado contra você se transformou numa biosfera existencial. Numa biosfera. Se transformou no mundo de si mesmo em você, que você alimenta agora. De modo que o que começou pequeno ganhou grandeza pela sua ação, pelos estímulos que você deu. Justificados em momentos diferentes, por sentimentos diferentes, mas o fato é que foram todas ações suas. E o resultado é esse, essa bolha, essa biosfera particularizada, aonde a eroticidade distorcida, parafílica, ganhou uma importância extraordinária no seu coração. É reconhecer a sua doença, a sua perversão e dizer não a ela e cindir e rachar e cortar e partir através de ato de vontade. Ato de vontade. Não é esperar que alguma coisa em nós nos seduza contra o que nos seduz. Não. Jamais acontecerá. Eu vou ser seduzido pelo que me seduz por muito tempo. E se eu for esperar a ajuda da minha carne, eu não terei. Minha carne não me ajudará. Ela milita contra o meu espírito. O meu desejo de prazer, de volúpia, de comer, de possuir, de lacerar, de meter, de enfiar, de patolar, de dizer eu sou o bicho, eu mando, eu pego. Estão me comendo aqui porque eu mandei, eu deixei, eu quis. E eu cultuo esse prazer, essa sensação, essa emoção. Venha ela por onde vier. Essa doença que cresceu em você e ganhou formas diferentes, tem que ser enfrentada por você. Existe alguém em você que é maior do que esse você que recebeu o consentimento para existir assim.
Pois é esse ser superior, que é espírito, que ama a verdade, por isso é que está me escrevendo aqui, é que tem que entrar em ação em nome de Jesus e pela fé. Amém. Sem acordo da carne, sem ajuda emocional, psíquica, sem que nenhuma magia aconteça e você deixe de gostar ou de desejar o que você deseja e se viciou em desejar. O vício sempre é longo, pará-lo é demorado, como compulsão em nós, mas é possível cortar a prática dele, ainda que a gente sinta todos os estribuchos do rabo da lagartixa dentro de nós. É possível. Essa é a única coisa que eu sei para te ajudar. Única. É a única que eu sei para me ajudar. E é a única que eu sei para ajudar qualquer um, em qualquer área da vida. Na sua também. Qualquer outro blá, blá, blá só vai criar 1 trilhão de justificações psicológicas para atrasar eternamente esse processo. Para aviadar a discussão. Mas eu quero chamar você em nome do Senhor para tomar uma decisão. Pá! E corta, corta, corta. Dói, 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 dói. Você pode usar a técnica que queira, do AA, do NA, dizer só por hoje, só por hoje. Comigo as coisas são, em geral, nunca mais. Quando funciona e tem que funcionar de vez para mim, eu tenho que dizer nunca mais. Pequeninas coisas você pode até tratar na base do só por hoje. São aquelas que eventualmente você pode vir a praticar depois. Mas tem umas que você não poderá praticar jamais. Essas você corta e diz nunca mais. Sepulta, não deixa nem raiz nem ramo, vira e vai. E ouve o conselho dado à mulher de Ló, não olhe para trás. Que é para você não virar uma estátua de sal no caminho. Então, meu filho, é só o que eu tenho a te dar. Sinto muito se é muito pouco. Mas se você ouvir o que eu disse aqui algumas vezes, entendendo o significado de cada palavra proferida, e se você entrar aí no meu portal e escrever a palavra carne e promiscuidade, carne e promiscuidade, escreva lá, e começar a ler tudo que você encontrar, a ver os vídeos que você achar, e serão muitos. Você 44. vai ver ajuda enorme, carne e promiscuidade, né? Ou se você puser aí qualquer coisa sobre o que você botou aí? Carne, 44 foi que ele chegou agora aqui, né? Mas se você puser aí promiscuidade e prostituição, tira a carne, bota só prostituição, prostituição, rapidinho, vamos lá. Você vai ver o que tem, vai lá e veja. Depois você pega e começa a ler sobre autocontrole, domínio próprio, sobre vontade, decisão, tudo aí no portal Caifab. Você vai encontrar um sem número de coisas que vão lhe ajudar imensamente. E por último, pegue o meu livro 100 Barganhas com Deus na loja do portal Caifab e leia urgentemente. Tá bom, meu filho? Continue aqui conosco, vamos crescendo juntos. Vamos lá, Braulio, temos alguns minutos ainda. Ô Caio, só 2 frases que ele escreveu ao longo da sua fala, para você entender que você já passou por onde ele pensou, ok? Caio, ele fala do passado, uma frase rápida. Eu recebia sexo oral, nunca havia praticado nesse parente, tá? Primeira frase dele, depois ele recebia? Recebia. Ou seja, o parente chupava ele. Sim. Sim. Mas hoje ele virou o ser ativo. Mas o ativo e o passivo são 2 fases da mesma coisa. Claro. Fica sendo só uma distinção muito semântica, porque na realidade, quando você começa a gostar do que estão fazendo em você de maneira abusiva inicialmente, no mínimo surge uma curiosidade enorme
para que no mesmo espaço daquela proibição você queira saber o que o outro sente fazendo aquilo. Claro. Mas vamos lá. E aí? Aí ele escreve assim: Caio, meu desejo é ser curado no tapa, ser quebrado por Deus, sentir toda a dor de uma vez para refazer a minha vida. Não precisa ser quebrado no tapa, não. É na vontade, meu filho, é na vontade. Se às vezes o cara quer ser atropelado, ficar tetraplégico, se agora eu estou curado, é só Deus sabe como é que está a cabeça dele. Não, por favor, meu filho, não precisa de... Jesus morreu por você, você não precisa morrer por você. É crer que já foi feito em seu favor. Isso. Por favor. E o que você precisa é de decisão. Não fique pedindo uma catástrofe. Peça uma catarse eterna. E uma decisão corajosa. E a vontade de se alegrar no prazer dessa vitória. Porque a gente tem que ter aquela vontade plantada e deliberada em nós de que nós seremos felizes quanto mais crescermos nesta vitória. Vai dando uma felicidade quando você era totalmente escravo de algo. Toma uma decisão, aparentemente fraca, pequena ainda, mas persiste nela, prevalece nela, continua nela, persevera nela. E aí você começa a sentir as pequenas melhoras, leves, suaves, tomando conta de você. E à medida em que isso vai acontecendo, vai dando uma alegria. E essa melhora começa a te fortalecer. Começa a gritar sobre a possibilidade daquilo ali, da execuibilidade daquilo que antes era só um desejo e agora já é um fato. E que pode crescer. E aí começa a se tornar uma conquista preciosa, que a gente deseja manter, não negociar com nada, ao contrário, fazê-la prevalecer para o nosso bem em nós. E é isso que eu espero que você entenda. É nesse caminho da vontade, da decisão, que cinge e que não espera arrebatamentos, mas de acordo com o que compreendeu, decide, é que você pode iniciar um processo novo. Não sem lutas, mas sem luta você não vai finalizar nenhuma vitória. Toda vitória demanda luta. Quem quer vitória sem luta, não quer vitórias profundas, arraigadas e que se tornem definitivas como um bem para a vida da gente. É o que Jesus disse: importa que primeiro Cristo padeça, depois entre na sua glória. Viver o padecimento faz parte do processo, até que você vai entrando nessa glória. O fator ressurreição vai tomando conta de você e você vai vendo que a vitória lhe chegou. O nome de Jesus é o que você tem que fazer.